Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e estamos de volta ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema principal é a vida de Paulo. Hoje, nós estamos estudando a lição de número 11, que tem como tema uma contracultura no mundo perdido. John Stott, em um dos seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. O livro que o autor da lição menciona é o livro Contra a Cultura Cristã, que tem um tratado sobre o Sermão do Monte e fala sobre essa questão da contracultura em relação à cultura do mundo. Ou seja, a cultura do mundo está sob o domínio maligno. E nós somos de Deus, como diz em 1 João 5,19. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e até por alguns cristãos. Acham que a igreja deve ser amigo do mundo. Esta não deve ser a nossa preocupação principal. A nossa preocupação deve ser com o nosso Senhor, com a nossa vocação e com os valores que nós recebemos, que são os valores do reino. Para tanto, eu quero convidar você a ler comigo a Bíblia, e eu estou usando a edição da João Ferreira de Almeida, revista atualizada, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim, podemos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos pelo estudo da tua palavra, Pai. Abençoa a lição que vamos estudar e que o teu Espírito Santo possa trazer clareza e entendimento nesta lição para aqueles que estão nos ouvindo nessa hora. É a oração que te fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, há muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com megas igrejas tem levado alguns a se esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devamos ser santos e não enamorados do mundo. Precisamos entender, e logo de início, que nós somos o contraponto diante dessa sociedade perdida. Deus nos salvou para trazer uma mensagem de reconciliação, para que a ira de Deus possa ser aplacada sobre o homem, e isso só mediante o sacrifício de Jesus. Mas quando proclamamos essa mensagem, precisamos também testemunhar ao mundo a nossa transformação, o que Deus pode fazer na vida do homem. Vamos lá. Primeiro ponto, o ponto de partida. Partamos então de Romanos 12, 1 e 2, que diz que após expor o conteúdo do Evangelho, o autor diz que até o capítulo 11, Paulo trata da ética, e até o capítulo 12. E a partir daí, ele começa com o pois, ou portanto. O grego é o eon, uma partícula conclusiva com o sentido de portanto. Como eu disse, o que se segue é a consequência do anterior. Por tudo que foi dito, ou conteúdo do evangelho, deve-se viver de uma maneira. Primeiro vem a teologia, que é o credo, depois a ética, a conduta. O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de viver e de ser. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no resumo da epístola aos Romanos. Nós temos duas colunas aqui, uma que tem os capítulos e outra que tem os tópicos. Nos capítulos aqui, por exemplo, do capítulo 1, do versículo 1 ao 15, nós temos as saudações iniciais de Paulo e a introdução pessoal da carta. O versículo 16 ao 17 trata sobre a justiça de Deus, tanto para judeus quanto para os gentios. O capítulo 1, versículo 18 até o 3, versículo 20, temos a pecaminosidade universal da humanidade. Do capítulo 3, do versículo 21 até o 5, 21, nós temos a justiça de Deus
para a justificação. Capítulo 6 a 8, a graça reina através da justiça de Deus. Do 9 até o 11, Deus demonstra a sua justiça em relação a judeus e a gentios. E do capítulo 12, então, como nós estamos falando na lição, do versículo 1 até o 15, 13, fala sobre a nova vida do seu povo, do povo de Deus. E Paulo, então, faz várias abordagens tratando sobre essa postura nova, essa condição nova como povo de Deus. Aí, no capítulo 15, versículo 14 até o versículo 33, nós temos os planos de Paulo para revisitar Roma, ou seja, voltar a ver os irmãos. E o capítulo 16, do 1 ao 27, nós temos recomendações, admoestações e as saudações finais de Paulo. Ok? Portanto, o seguidor de Jesus não vive como o mundo vive, sem Jesus. Ao contrário, nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. O texto diz, não vos conformeis. Isso significa não tomar a forma do mundo. O cristão não é massa de bolo, que toma a forma de onde é posta. Ele é do Senhor, tanto na igreja, na casa e no mundo. Ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. É importante destacar que há pessoas que dentro da igreja são uma coisa e fora, quando estão na sociedade, quer seja na sua casa, quer seja entre os vizinhos, amigos, na escola e no trabalho. E algumas, por causa de ter posturas diferenciadas, não são nem reconhecidas aonde elas vivem como cristãos. Nós somos chamados para ser testemunhas no mundo que está um caos, está perdido. Devemos apresentar os nossos corpos como um ato de culto a Deus. O grego é somata, que significa mais do que a parte física. É a realidade da existência, é a pessoa concreta, é a totalidade da pessoa e não só o físico. O cristão deu toda a vida a Cristo, física, mental, emocional e espiritual. Como dizem muitos aí, Deus quer o coração. Não, Deus não quer só o coração, Deus quer o homem por completo, corpo, alma e espírito. A obra de Deus na vida do homem é uma obra holística, é uma obra por inteiro, completa, não somente parte dela. Deus vai, no fim dos tempos, restaurar também o corpo. Então é importante entender, não é que todo ser e não parte dele. A ideia aqui é ter a mente transformada. Transformar aqui é metamorfose, no sentido de passar para um outro estágio. Assim como a lagarta passa pela metamorfose e se transforma na borboleta, o cristão também passou por um processo. E o ponto de partida foi quando cremos em Jesus, assumimos um compromisso de uma vida santa. Nós fomos regenerados, nascidos de novo. Éramos criatura e nos tornamos filhos de Deus. Deus restaurou em nós a sua criação. A ética, então, segue a fé. Quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ponto 2. Como o Novo Testamento vê o mundo? Precisamos, então, recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão até romântica do mundo. Outros a amam. A igreja contemporânea, de certa forma, tem se tornado mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. Por exemplo, a arquitetura do templo, o volume das entradas financeiras, o nível social dos membros. E eu ainda vou além. Se os membros têm carro, quantos membros tem a sua igreja? Como que é o acabamento do templo, né? Se está em porcelanato, enfim. Nós nos preocupamos com tantas questões como essa que deixamos de lado aquilo que é essencial. O critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe ao mundo. É importante destacar, eu sempre faço esse questionamento, talvez você congregue numa igreja que tenha 10, 15, 20, 50 ou mais anos. Mas a grande pergunta é, se essa igreja deixasse de existir no local onde ela está inserida, a vizinhança faria falta? Sentiria falta dessa igreja, a comunidade ao local? Ou sequer prestariam atenção da sua ausência?
Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, como tem sido o comportamento das pessoas na ausência dos cultos? Eu sei que a despeito de falar de templo, nós somos o templo de Deus. Mas o que a sociedade vê isso com a ausência dos cultos? Nós, em vez de estarmos preocupados com questões que não são bíblicas, sobre avaliando o que é a igreja, precisamos entender quanto de Cristo nós estamos impactando o mundo. Como o Novo Testamento vê o mundo. Não o cosmos ou as pessoas, mas ele fala do mundo como sistemas de valores corrompidos. Jesus, quando estava para deixar esse mundo, terminando seu ministério, ele disse: eu estou indo porque vem um príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. O cristão, ele não tem a ver com um príncipe deste mundo, nem o Deus desse século. Nós pertencemos a um outro reino. Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus em uma geração corrompida, corrupta. No longo texto de Efésios 4, 17 até o 5, 21, há uma descrição do mundo, que é como não devemos ser. Ou seja, aquilo que a gente não deve praticar. Por isso, 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá, vamos ler. Efésios 4, 17 ao 21 diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E o verso 30 ao 32, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então é importante entender que a igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo e nem ceder aos seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é perigosa. Não devemos ser beligerantes, ou seja, não estamos em guerra, mas também não, e nem julgarmos superiores. Mas desde o convite divino, o Pai da fé recebeu a seguinte palavra, que é importante, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Veja bem, não é legalismo, nem fundamentalismo. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. Isto é santidade. O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisa de opinião ou plano de marqueteiro eclesiástico. Nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Ou seja, a nossa atitude, nós fomos mudados, transformados em novas criaturas. Ela deve ser então santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos ser. Ponto 3, a santidade é moral e não litúrgica. No judaísmo, a santidade era litúrgica, se expressava pelos ritos, pelo culto. No evangelho ela é moral. Ser santo nem adotar postura no culto. É ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Há uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de eres e sois. Elas mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora.
É importante. Tem muita gente que a vida aceita Cristo, mas não muda a vida. O caráter não é alterado. Continuam mentindo, não cumprem as suas palavras, não pagam os seus compromissos, no comércio ou na sua empresa rouba os empregados, frauda nos preços, frauda a questão tributária. Nós somos chamados, como disse no início da lição, como contraponto a uma sociedade perdida. Nós, através da nossa vida, damos testemunho do que Cristo fez. Vamos lá. Entre algumas passagens éreas que mostram o nosso passado e como não mais devemos ser, está Romanos 6, 20 e 21, 1 Coríntios 6, 9 a 11, o capítulo 12, 2, Efésios 5, 8, Colossenses 1, 21. E veja ainda 1 Pedro 4, 3, entre as passagens sois estão Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 30 e 31, 3, 16 e 17, capítulo 5, 7, 6, 19 e 20, Efésios 2, 19 e 22, e 5, 1, 8 e 1 Tessalonicenses 5, 5. Infelizmente, pela brevidade do tempo desse projeto e até pela aula, depois você pode fazer a leitura desses textos mais pausadamente, com tranquilidade, ok? Mas eu separei dentre esses textos 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que eu acho que vai dar um melhor esclarecimento desse ponto do ere e do sois. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. E os que alguns têm sido, mas haveis sido lavado. Olha o que Paulo está falando. Alguns de vocês têm sido isso, mas vocês foram lavados. Haveis sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E ainda no verso 19 e 20 ele diz, olha, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de nós mesmos. Está vendo? Cristo nos comprou pelo seu próprio sangue, de forma que nós não nos pertencemos. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é importante destacar que essas passagens que nós citamos, que você vai ter oportunidade de ler, ela mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Isso é importante destacar, porque há muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas e que se dizem que se convertem, mas elas não mudam. Não há uma mudança no seu caráter. E é questionável, porque aquele que está em Cristo, como já dissemos, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eu sei que talvez a pessoa pode errar aqui e ali, mas ela não tem prazer, como diz João, na prática do pecado. Ela tem a vontade de honrar, de agradecer, de santificar, de testemunhar sobre o seu Senhor. Na verdade, o seu destino mudou. Era o inferno, agora é o céu. A sua vida na terra mudou. Os seus valores também mudaram, porque nós não somos, apesar de estarmos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos do reino. E como cidadãos do reino, nós estamos debaixo de uma nova ética, de uma nova conduta, de uma nova postura. Não vivemos mais conforme os padrões que esse mundo estabelece. O comportamento do mundo, para nós, não é mais sadio. Podemos até, nos acostumar com homossexualismo, violência, roubo, adultério, porque a mídia incessantemente, diuturnamente, despesa isso sobre as nossas cabeças, nossas famílias, enfim, de alguma forma ficamos anestesiados. Mas não nos esqueçamos que mesmo que as autoridades digam que isso não é pecado, mesmo que eles persigam aqueles que são contra isso, a Bíblia diz que é pecado. E se é pecado, é contra a lei de Deus. A santidade é moral e não gestual, como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. Eu quero destacar aqui que eu não estou criticando quem cultua a Deus de forma com gestos ou levanta suas mãos, não. Mas eu quero destacar
que vida com Deus, relacionamento com Deus é muito mais do que levantar a mão ou cantar belos hinos. Ela vai muito mais além. É viver uma vida de santidade, de pureza e que honre ao Senhor. Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Ponto 4. A santidade é relacional e não mística. Na Idade Média, o autor diz que havia aquilo que chamavam de os santos no puleiro. Eram homens e mulheres que subiam em lugares altos e ficavam ali por longos tempos. Essas pessoas viviam da doação de pessoas e eles ficavam tanto tempo naquele lugar que quando os seus membros acabavam atrofiando. Na verdade, eles se isolavam do mundo e aí eles eram inúteis à sociedade. Santos no puleiro não ajuda em nada. Jesus nos chamou para estarmos no meio da sociedade. Ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada que busca seu interesse num mundo mesquinho. A igreja é uma contracultura, porque Deus não trata com o individual, Deus trata com o coletivo. Vamos ver aqui um texto aqui? Olha aqui, 2 Coríntios 8, 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como na sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Verso 3, porque segundo o seu poder, e Paulo fala, o que eu mesmo testifico, Paulo está dizendo isso, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A igreja da Macedônia é um exemplo de viver em comunidade e de entender que a igreja, a despeito dos locais que ela está, ela é um corpo só, cuja cabeça é Cristo. A igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Salmo 102, verso 6 diz assim, Deus faz que o solitário viva em família. E isso acontece na igreja. Somos postos em família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja nos agrupamos com pessoas, exercitamos a nossa fé, aprendemos uns com os outros, aperfeiçoamos uns aos outros, recebemos força para vivermos no mundo. Viver em grupo exerce a fé em grupo. Ou seja, vivemos em grupo, é importante destacar, vivemos em grupo e exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristão. A vida cristã não é a vida no puleiro, mas bondade nas relações. Se lembra? O santo no puleiro não influencia nada. Somos chamados para estar no mundo e influenciar o mundo. E fazemos isso quando nós nos relacionamos com ele, a despeito de não fazer e praticar as suas obras. O amor cristão não busca seus próprios interesses, volta-se para os outros. Assim como a igreja da Macedônia, a igreja de Jerusalém, Barnabé, líderes e tantos outros cristãos mostram de forma clara como uns ajudavam os outros. Essa é a ação. Como corpo e nós como membros uns dos outros, nós ajudamos e nos aperfeiçoamos uns aos outros. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros. Muita gente levanta um puleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados e com a obra. Esta santidade mística é desvirtuada. Santidade é relacional, não intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e meu próximo. Isso é importante destacar. Eu gosto sempre de dizer que comunhão é a minha relação com Deus, mas também a minha relação com o próximo. E o próximo que se relaciona com Deus. Podemos dizer esse triângulo, não é? Não existe só relação eu e Deus. A Bíblia diz que não adianta dizer que amo a Deus e odeio meu irmão. Porque se eu digo que amo a Deus que não vejo e odeio meu irmão que eu vejo, isso é uma falácia. O verdadeiro amor é um amor que ama a Deus, mas também ama o próximo. Ok? Igreja, isto é igreja.
Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é santidade, relações corretas com Deus e com o próximo. Há pessoas, infelizmente, que estão dentro das nossas igrejas porque querem ser líderes, porque querem ter poder, não é? Porque querem serem beneficiados, mas elas nunca podem abençoar o próximo. Quando saímos do culto, fortalecido por essa comunhão com Deus e com os irmãos, nós vamos ao mundo para testemunhar com poder e com graça a nossa fé. O caráter cristão prova da nossa fé, se vê em nossas relações, mostra misericórdia aos fracos e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado do que ser cruel, frio como o mundo. Deus vê e julga todas as coisas. Concluindo, para pensar e agir. Não estamos em guerra. A gente não está em guerra com o mundo, mas nós não devemos também amá-lo e nem cortejá-lo. Isso é importante. Nosso amor é a Deus. Nós precisamos entender que nós somos testemunhas no mundo decaído. E, portanto, precisamos viver a vida como pequenos cristos, não é? Como cristãos. E darmos testemunho da vida de Cristo. 2. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, apenas conversa louca. A santidade não são palavras. Elas são atitudes, gestos. É o que o mundo precisa ver em nós. E terceiro, o que você tem feito para demonstrar essa solidariedade? Veja, é sempre oportuno e nunca é tarde para mudar. Eu ainda quero convidar vocês a fazer as leituras diárias, que vai de segunda a domingo. E você vai ter alguns textos que vai ajudar na elucidação e em melhor compreensão dessa lição. Na descrição deste canal está o link da revista Palavra e Vida, na qual você pode baixar no seu computador, tablet ou celular. É só entrar no site, se cadastrar, baixar a revista e você vai poder usá-la e acompanhar nas futuras lições. Bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Essa semana estudamos a lição de número 11, que tem como tema uma contracultura no mundo perdido. Antes de terminar, eu preciso destacar. Jesus disse que nós somos o sal e a luz desse mundo. Como luz, nós estamos no meio de uma sociedade para trazer a ela a verdade, tirar ela das trevas e mostrar a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus também disse que nós somos o sal. O sal não só dá o sabor, mas ele também conserva. Eu quero declarar de uma forma muito enfática. O mundo não está numa pior situação, ou ainda não vive um verdadeiro caos, porque a igreja está nela. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de instituição, de templos. Não, eu estou falando de pessoas. Eu e você, como vimos na lição, somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. E como templos que andam, que se relacionam, que falam com as pessoas, nós somos chamados a dar testemunha do reino. Nós vivemos uma ética diferente porque vivemos a ética do reino. Eu espero sinceramente que essa lição tenha abençoado você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.